Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre o retorno às aulas. Então, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou a doutora Cintia Strabelli, né? Sou pediatra, formada já há mais de 10 anos. Trabalho no Hospital Albert Einstein já há mais de 7 anos e trabalho também com assessoria médica para as escolas há aproximadamente uns 6 anos, né? E, claro, mais importante, eu sou mãe do Lucas e do Gabriel, e por isso também eu compartilho de todos os sentimentos, toda a ansiedade de retorno às aulas aqui, né? Então, vamos começar. Então, esse é um assunto bastante importante que a gente faça esse debate, né? Que a gente entenda todos os riscos, todos os benefícios que o retorno às aulas nos traz e que a gente consiga, elaborando todos os riscos e os benefícios, encontrar um equilíbrio entre eles, né? Colocar eles em uma balança de pratos e tentando, reduzindo os riscos e entendendo todos os benefícios, encontrar um equilíbrio para que a gente consiga um retorno às aulas seguro. Então, nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui, é pontuar todos esses pontos, né? Todos os riscos, todos os benefícios, para que a gente tenha mais clareza nas nossas decisões e na informação, certo? No final, acho que pelo chat vocês vão conseguir fazer algumas perguntas e eu vou reservar um tempo para responder, tá bom? Para a gente enriquecer o nosso debate. Então, a gente vê, né, circulando na mídia atualmente bastante informações sobre o retorno às aulas, né? Então, muitas coisas nem sempre são verdade, tem muitos especialistas que vão e colocam o seu ponto de vista, as suas opiniões, mas eu ainda posso perceber que os que mais prezam pela educação, que são os professores ressabiados e pais inseguros, ainda estão esperando o fim dessa ameaça, né, do coronavírus, para só então retornar. Quem falou isso foi o Julian Fuchs, numa reportagem que ele escreveu para o UOL, e eu concordo com ele, né, que a gente às vezes fica esperando o fim de tudo, em vez de entender como nossas atitudes, como nós podemos mudar as nossas ações para que consigamos fazer um retorno mais seguro, né? Então, quando for, né, ocorrer o retorno às aulas, a gente já sabe que vai ser de uma forma gradual, escalonada. Pode ser que em algumas escolas seja em dias alternados a presença dos alunos. O ensino à distância vai permanecer, então o retorno não vai ser obrigatório, né? O governo já estipulou isso. Então, as famílias terem essa opção de retornar para a escola é muito importante, porque cada família vive uma realidade, né? O Brasil hoje tem uma diversidade muito grande dentro dele, e a gente precisa respeitar as necessidades de cada família. Então, ter a opção de retornar à aula nesse momento é algo importante. Existem famílias que não têm um local seguro para deixar os seus filhos, existem aqueles que nem têm acesso ao ensino à distância, né? Por falta de recursos. Então, é importante a gente buscar informações confiáveis para ter essa tomada de decisão, né, que vai caber à família sobre o retorno ou não quando as escolas retornarem. E esse é o que que eu quero conversar com vocês hoje. Então, vamos lá. Então, como estão, né, as crianças, né? A gente não pode esquecer que as crianças já estão há 5 meses em casa, né, em isolamento. Elas estão afastadas do convívio com amigos, com professores, com os quais mantinham uma relação profunda e diária, estão afastadas dos avós, né? Muitas vezes por conta de serem de grupo de risco, alguns primos, tios, e elas acabam ficando em casa, tendo uma relação somente com os pais, né? E isso traz, né? Muitas relatam solidão. O que a solidão pode causar, né? Pode causar uma alteração de comportamento, né? Pode levar a um estresse emocional, um estresse físico mesmo, que a gente chama de estresse tóxico, que faz uma liberação hormonal no nosso corpo, alterando tanto a nossa saúde física como mental, certo? Então, e essas mudanças, né? Deixa eu só voltar um. E essas mudanças que a gente pode notar no comportamento das crianças, às vezes é com uma irritabilidade maior, alteração do sono, alteração da alimentação, crianças com mais ansiedade, às vezes com alguns sintomas de depressão. Nem sempre isso é notado pelos seus pais, né? Às vezes os pais estão tão atarefados
com os afazeres, né, com todas as tarefas que ficaram para nós, né, que acabam não tendo um olhar para essa criança que fica ouvindo tudo que está acontecendo e que tem um entendimento limitado das coisas, né? Isso pode gerar muito medo, muita ansiedade. Então, é importante também a gente entender que o fechamento das escolas traz um impacto na saúde mental das crianças. Para vocês entenderem com dados mais objetivos, né? Tem um estudo mostrando que 30% das crianças que estão em isolamento, elas podem desenvolver critérios clínicos para um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. O que seria isso? Seria o medo, a ansiedade, a insegurança, né? A depressão. Esse número de 30% é similar ao encontrado em sobreviventes de catástrofes. Então, é algo muito significativo e algo que a gente tem que ter um olhar. Um outro dado importante dos Estados Unidos, que 83% das crianças que já faziam um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, elas relatam uma piora desses sintomas, né, durante esse período de pandemia, de solidão que elas relatam. Então, essa visão sobre a saúde mental das crianças é importante. Um outro impacto com o fechamento das escolas é em relação às crianças que estão vulneráveis, né? Que dentro de casa não estão seguras, que a gente precisa saber que elas existem, né? Então, tem um aumento de denúncias de violência doméstica durante a pandemia. No Rio de Janeiro, por exemplo, teve um aumento de 50% das denúncias depois que fecharam as escolas. Um outro estudo que foi feito retrospectivo depois da epidemia da ebola em Serra Leoa mostrou um aumento da taxa de gravidez na infância, que também é um assunto muito importante e que as crianças estão expostas a esse risco. Sem contar a taxa de evasão escolar, né? Atualmente, os educadores já dizem que essa taxa está estimada em 30%, ou seja, 30% das crianças não irão retornar para a escola, né? Estarão aí sem, não sei, né? Talvez com um futuro incerto do que vai acontecer. E esse número só tende a aumentar de acordo com o tempo de demora para esse retorno às aulas presenciais. Certo? Um outro ponto é em relação ao estado nutricional das crianças, né? A gente sabe que as crianças têm as principais refeições nas escolas pelas merendas escolares, né? Nos Estados Unidos, eles relatam que 2/3 das necessidades nutricionais são supridas pela escola, e nesse gráfico da Unicef mostra a projeção de pessoas em estado de fome em 2020, sendo que 36 milhões são crianças. Um outro ponto também bastante importante com o fechamento das escolas é em relação ao impacto social. Então, muitos pais, muitas mães principalmente, né, as mães acabam deixando seus empregos para cuidar dos seus filhos que estão em casa e que não têm um local seguro para ficarem, né? Não tem uma rede de apoio com as escolas fechadas, elas não se veem tem que voltar ao trabalho, não podem deixar os filhos sozinhos e acabam deixando o emprego. Então, aumento da taxa de desemprego também por este ponto, com uma diminuição da renda familiar e que vai acarretando outras coisas também, outros impactos sociais importantes, né? Então, esses são os riscos com as escolas fechadas. Existem muitos outros, né? Que como a gente tem um tempo restrito, eu não consigo ficar falando de tudo. Então, estou pontuando os principais para a gente poder ir tendo mais informações. O benefício das aulas presenciais é indiscutível, né? A gente sabe que a criança ela precisa de interação humana para aprender. Então, ela precisa do contato com outra pessoa para aprender. Não só aprender coisas cognitivas, né? Mas também para aprender a ler, a escrever. O aprendizado se faz através de relações humanas. Então, os pediatras, inclusive, eles recomendam e orientam um tempo restrito de tela para cada idade, porque a gente sabe que uma criança pequena que assiste muita TV, né, fica muito em frente à televisão, tem o seu desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da fala atrasado. Porque é isso, a criança que fica assistindo no tablet um desenho, um clipe, por exemplo, com uma música do abecedário, ela vai decorar o abecedário, mas ela não vai ter aprendido aquilo, né? Não é suficiente para aprender, né? Então, isso é muito importante. O Winnicott também fala, um psicólogo, que a escola é a primeira experiência da criança
como participante de um grupo de iguais, né? E isso é uma experiência muito enriquecedora para as crianças. Certo, pessoal? E o vírus está aí, né? Todo mundo conhece o SARS-CoV. No Brasil ainda a gente está tendo bastante casos, né, do vírus. E como que a gente vai retornar? Como a gente já sabe todos os riscos que a escola fechada traz, os benefícios da aula presencial, mas como a gente vai retornar em meio ainda à pandemia que não está controlada, a perspectiva das vacinas, né, ainda para esse ano não há. Existem vacinas em estudos, muitas até em estudos finais, principalmente, inclusive aqui no Brasil, pelo menos 3 vacinas já estão em estudos finais, mas a perspectiva dessas vacinas é para o ano que vem. Então, como que a gente pode retornar seguramente para a escola sem ficar esperando as coisas acontecerem, né? Sem se iludir com algumas coisas. Então, o Brasil ainda tem muitos casos novos. Como a gente pode ver, o Brasil tem, até ontem, 3 milhões de casos confirmados já, desde o início da pandemia, com mais de 100 mil mortes. Mas uma boa notícia é que os casos, número de casos novos confirmados tem caído. Então, nesse gráfico da Organização Mundial de Saúde, a gente vê que nos últimos 7 dias, né, a mudança do número de casos novos no Brasil foi negativa, ou seja, reduziu em 1% a notificação, né, juntamente com esses outros países aí que estão em rosa claro, né, bege, que tiveram essa notificação menor. Em verde seriam os que têm uma notificação muito menor, menos de 30%, menos de 40%, e em laranja, os que ainda estão com notificação crescendo, ou seja, esse número ainda está positivo, certo? E a única forma da gente reduzir o risco de retorno e equilibrar aquela balança que eu falei, né, é através do conhecimento e do pensamento coletivo. A gente tem que pensar coletivamente, né, conhecer o vírus, conhecer a doença, conhecer como ele é transmitido, quais são os sintomas, pensar coletivamente como as nossas ações, as ações de cada um de nós pode reduzir o contágio. Por exemplo, quando a gente sabe que o vírus pode ficar em suspensão no ar por até 2 horas depois que uma pessoa contaminada tossiu ou espirrou, a aderência no uso das máscaras vai ser muito maior, né? O uso correto da máscara vai ser maior, porque a gente sabe com o que a gente está lidando. Quando a gente sabe também que o vírus pode viver até dias, né? Permanecer ativo até dias em superfícies como plástico, faz muito mais sentido a gente chegar em casa e higienizar nossas compras do mercado, né? Que às vezes é algo muito maçante, mas que quando a gente entende o motivo, o real motivo e o risco que está relacionado àquele ato, fica muito mais fácil aderir a essas medidas de segurança. Por isso que quanto mais conhecimento, melhor a aderência. Então, todos nós já conhecemos o vírus, né? Ele foi identificado como um novo agente causador de doenças respiratórias em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Já em março, ele tinha se espalhado pelo mundo e já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, né? Mas como que o vírus... O que a gente sabe, né, sobre o vírus e as crianças, né? O que a gente sabe... Então, eu peguei aqui um artigo de revisão, que seria uma análise de diversas publicações relevantes referentes ao tema, né, para a gente entender que esse artigo mostra que as crianças têm uma menor incidência e têm um melhor prognóstico da doença, né? Então, na Itália, por exemplo, não, desculpa, na China primeiro, então teve esse estudo com 72 mil casos, né? Desses 72 mil casos, apenas 2% eram de crianças até 19 anos. Se a gente pegar os menores de 10 anos, esse número cai para 0,9%. Na Itália, um estudo com 22 mil casos mostrou também uma incidência de 1,2% em crianças. E nesse estudo, em específico, não teve nenhum óbito. Nos Estados Unidos, também um estudo grande com 5 mil casos, mostrou uma incidência de 5% e apenas 1%, aliás, menos de 1% de hospitalizações de crianças, né, foi notado. E os sintomas descritos, né, são tosse nas crianças, tosse, febre, coriza, dor de garganta, mialgia, que seria uma dor muscular, cansaço, fadiga, entre outros.
sendo que 90% foram assintomáticos ou tiveram sintomas leves e moderados, e apenas poucos casos evoluíram para casos mais severos e críticos. Isso traz uma mortalidade próxima de zero, uma mortalidade muito baixa, e principalmente nas crianças que já tinham doenças prévias, né? E por quê, né? Por que as crianças são menos acometidas? Existem muitas hipóteses em análises, né, na literatura que a gente tem visto, né, nas publicações científicas. Nenhuma ainda foi comprovada, pelo que eu li, mas as hipóteses são: a primeira, por a criança ter uma imunidade cruzada. O que seria isso? Existem outros coronavírus mais antigos que circulam em nosso meio e que causam doenças respiratórias leves, principalmente nas crianças. E por elas já terem tido esses vírus, terem desenvolvido uma imunidade contra ele, existe a possibilidade de terem uma imunidade cruzada também para esse novo vírus, tá? Uma outra hipótese seria a presença de menos receptores de ligação com o vírus. Então, o vírus, para adentrar na célula e para se replicar e causar a doença, ele se liga a alguns receptores que estão expostos na membrana da célula. E as crianças, elas têm uma menor quantidade desses receptores. Então, isso pode ser uma hipótese do porquê as crianças adoecem menos. Uma outra hipótese, que alguns estudos pequenos já inclusive demonstraram, é que a criança tem uma carga menor viral em relação à dos adultos, né? E, é claro, por ter menos sintomas, as crianças acabam sendo menos testadas, então são menos diagnosticadas. Então, também temos que pensar nesse ponto, certo? Então, a gente sabe, né, que as crianças, mesmo sendo assintomáticas, elas podem transmitir o vírus, tá? E é claro que se o retorno às aulas ocorrer de uma forma desordenada, sem um modelo para ser seguido, isso poderá ser caótico, né? Poderá aumentar as taxas de transmissão comunitária do vírus. Então, as escolas, elas precisam se planejar, precisam obter informações de fontes confiáveis, né? Precisam preparar os seus ambientes, preparar os funcionários, preparar os pais e os alunos, para que cada um entenda o seu papel, né, dentro das ações para redução do contágio. E é por isso, né, que a Mantis, com a nossa parceria, ela dispõe de um serviço de assessoria médica para as escolas, né, para que elas recebam seus alunos e funcionários com mais segurança e responsabilidade, tá? Então, vamos ver um panorama das escolas no mundo, como que elas estão, né, os status. Então, em vinho, seriam as escolas que estão, os países que as escolas estão fechadas. Em laranja, os países que as escolas estão parcialmente fechadas, então já começou uma reabertura parcial. Em azul, onde estão abertas, tá? Completamente. O que a gente pode ver aqui nesse mapa? Que na Europa existem já muitos países com as escolas abertas, né? E eu acho que a gente pode tentar observar o que aconteceu lá e como exemplo para aprender e tentar repetir isso aqui no Brasil. Então, esse estudo, né, é um estudo publicado pelo CDC europeu, CDC, que é o Centro de Doenças Infecciosas, né, de Controle de Doenças Infecciosas europeu. É um estudo que avaliou 744 mil casos de Covid no Reino Unido, e apenas 4% eram crianças, e eles, através do estudo de dados observacionais e de rastreio dos contactantes, eles elaboraram algumas conclusões em relação ao Covid e à reabertura das escolas. Então, o que eles puderam observar nesses países, né? Que com as medidas apropriadas de distanciamento e de higiene, principalmente, o risco de contágio dentro da escola não é maior do que o risco de contágio em outros locais de trabalho e de lazer, claro, com as mesmas quantidades de pessoas, né? Também viram que é incomum a transmissão de criança para criança e de criança para adulto, que seria um ponto bem importante. Então, por exemplo, na Irlanda tiveram 3 casos confirmados numa escola, essas crianças tiveram contato com outros 100 adultos e nenhum evoluiu com sintomas, né? Na Austrália também tiveram em diferentes escolas aproximadamente 19 casos, né, confirmados, e tiveram contato com aproximadamente 128 adultos e, de novo, nenhum evoluiu com sintomas.
claro que esses locais faziam as medidas de segurança adequadas, né? Como eu já falei para vocês. Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante, nos dá segurança, né? De se for feito de forma correta, o retorno às aulas ser seguro. Então, vou pegar dois países europeus que estão com as escolas abertas. Esses dados eu extraí de uma pesquisa levantada por pesquisadores brasileiros, né? E eu vou pegar aqui a Alemanha e a Israel para a gente ver os exemplos. Então, a Alemanha está com as escolas abertas, né? Eles abriram as escolas logo na segunda onda de reabertura, em maio, priorizaram o ensino médio para o retorno e depois as outras idades. E eles tomaram medidas rígidas de controle de sintomáticos, então, uma aplicação de testes, autotestes, né, um automonitoramento dos alunos e dos funcionários, mantiveram o distanciamento entre as pessoas e as medidas de higiene, como uso de máscara, higiene das mãos, né, etiquetas para tosse e espirro, limpeza dos ambientes, e a gente pode ver nessa curva aqui de baixo que não houve um aumento no número de óbitos, também não houve um aumento no número muito importante, né, no número da transmissão comunitária, tá? Já em Israel foi um pouco diferente, né? Foi aberta as escolas já na terceira onda, também em meados de maio, abriu todos os anos junto, e eles não tinham medidas específicas de distanciamento, não tinha um limite de alunos por sala de aula, não tinha esse distanciamento recomendado, e depois de um tempo o governo tirou a obrigatoriedade do uso das máscaras. Isso se refletiu na abertura das escolas com um aumento da taxa de óbitos e também um aumento do número de transmissão, tá? E agora as escolas lá estão fechadas, todas foram fechadas, certo? Mas isso nos traz, então, a gente pode ver que é possível fazer um retorno seguro se for feito com planejamento e, claro, se for feito no momento correto, né? No momento que as taxas de transmissão comunitária permitirem. O Brasil é vasto, tem diferentes realidades em cada estado, cabendo a cada um deles estabelecer essa data, né? Mas a gente pode ver que em muitos locais do Brasil a educação não tem sido priorizada, né? A gente viu que foi aberto shoppings, restaurantes, bares, antes de abrirem as escolas. E isso, claro, adia cada vez mais a reabertura das escolas, porque quanto mais pessoas circulando, maior vai ser a taxa de transmissão, né? Mesmo que controlada, é uma taxa que vai demorar mais para cair, e cada vez mais adiando a reabertura das escolas e trazendo todas aquelas consequências que eu falei no início, né? Tanto sociais, emocionais, na saúde das crianças. Então, a gente precisa ter uma visão disso, a gente precisa cobrar, né, das autoridades aí a priorização da educação, né? E também precisamos cobrar que as escolas estejam preparadas, né? O nosso programa de retorno, a gente elaborou em parceria com a Mantris, e ele está estruturado e baseado nas diretrizes nacionais e internacionais, né? Então a gente fez um compilado de todas essas diretrizes e montou um programa bem estabelecido, com medidas bem estabelecidas para um retorno seguro, né? Cabe a nós cobrar essas escolas, as nossas escolas, né? De estarem preparadas para isso, certo? Então, esse programa é baseado em 5 frentes de ações, né? Que seriam o distanciamento entre alunos e professores, então, manter o distanciamento adequado, medidas de higiene, tanto pessoal como do ambiente da escola, monitoramento dos sintomas, né, e dos afastamentos, um mapeamento da equipe de funcionários da escola e sempre visando e com avaliações visando um aprimoramento dessas medidas já instituídas, certo? Então, eu vou pontuar aqui um pouquinho cada um. Então, em relação ao distanciamento. Então, o distanciamento, as escolas vão ter que adequar os seus ambientes físicos para garantir o distanciamento entre as carteiras dos alunos, para garantir salas de aula arejadas com as janelas abertas,
com grupos menores de alunos, de forma de rodízio, eu não sei, ou priorizando algumas turmas, né, de acordo com a idade, e fazendo um escalonamento no horário da entrada, da saída, do recreio, tudo isso para manter esse distanciamento. Ainda dentro do distanciamento, é importante também ter uma sinalização dentro da escola, dos espaços onde pode ter maior aglomeração, como escadas, corredores, barreiras físicas de proteção nas mesas que são frente a frente, por exemplo, na educação infantil, nos restaurantes não, nos refeitórios da escola. As medidas de higiene, então as medidas de higiene pessoal seriam a lavagem de mão de forma correta, então a escola deve ensinar, né, treinar os seus funcionários para fazer essa lavagem de mão adequada e para que eles possam ensinar as crianças também. Então deve ter cartazes visuais dispostos em todos os ambientes, né, de banheiros e pias, para que sigam os passos a passos, certo? Com campanhas periódicas, o dispenser de álcool gel disposto nos diversos ambientes também é muito importante. Medidas de higiene, como etiqueta de higiene respiratória, né? Que seria a etiqueta na hora de tossir, de espirrar, utilizar um lenço de papel descartável, ou então o antebraço, né? E também o uso de máscaras, né, pelos funcionários e pelos alunos, então de forma correta, né, com indicação para cada faixa etária, um treinamento dos professores ou dos responsáveis que irão fazer a manipulação das máscaras nas crianças menores, já que essas não têm capacidade de fazer isso, né, elas não devem ser responsáveis pela troca da máscara periódica, então tem que ter uma capacitação desses profissionais que irão fazer isso. É importante que a escola também oriente os pais sobre o uso correto da máscara em relação ao tamanho, ao ajuste, para que não fique folgada, né? Que deve ser de uso individual, né? Também orientar sobre a lavagem correta dessa máscara para que ela possa ser reutilizada, né? Existem diversos tipos de máscara, cabe aos pais decidirem, entenderem qual é a melhor máscara, qual máscara seu filho se adapta melhor, né? E quanto antes a gente começar a fazer isso, mais para frente, quando esse retorno acontecer, mais tranquilos as crianças vão estar com o uso da máscara. Né? É importante também ter campanhas visuais do que não fazer com a máscara, então não compartilhar, não tocar sem lavar a mão, sem higienizar as mãos após, não utilizar uma máscara rasgada, né? Então tudo isso é muito importante. Dentro das medidas de higiene também tem as higiene dos locais, né? Dos ambientes da escola, de todos os ambientes da escola, que deve ser feita com uma periodicidade, né? E também com produtos aprovados pela Anvisa e com o correto manuseio de diluição ou de tempo de ação. Tudo isso é muito importante para garantir que essa desinfecção seja de forma correta. Porque a gente sabe, né, que como eu falei já anteriormente, o vírus pode viver por dias, né, dependendo das superfícies, então é muito importante essa limpeza e essa desinfecção ser de forma correta. Dentro ainda das medidas de higiene, poderíamos também incluir o uso de uniformes, né, para os professores e para os alunos, o uso de roupas privativas para a escola, a troca de calçados na educação infantil, o material que é levado para a escola ser o mínimo possível e ser higienizado também antes e depois, né, do retorno. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar e tem que se planejar. Além disso, temos uma outra frente de ação que seria o mapeamento da equipe. Então, a escola deve fazer um acolhimento desses funcionários que estão retornando para o trabalho presencial, né? Com mapeamento já dos que são do grupo de risco e que já devem permanecer em home office, com treinamentos específicos para cada função, né? Então, por exemplo, as berçaristas têm uma atuação diferente das professoras, que tem uma atuação diferente da equipe que trabalha no refeitório, né? E que deve ter um treinamento específico para cada área.
de como deve ser a manipulação correta dos alimentos, né? Como deve ser feito o fornecimento desses alimentos para as crianças. A equipe da cantina também é importante participar desses treinamentos. A escola deve fornecer também um equipamento de proteção individual, de acordo com cada função, vai ser um equipamento diferente, certo? Mas é muito importante que haja esse planejamento. Um outro ponto muito importante seria o monitoramento dos sintomas. Isso eu acredito que a assessoria médica entra muito bem nesse ponto, nesse quesito, que faz muita diferença, né, para a escola. O que seria isso? Então, como evitar que uma criança doente chegue na escola com aferição da temperatura, aliás, não só das crianças, mas de todos que entrarem na escola, com a aferição da temperatura na entrada da escola, né? A escola também deve ter disponibilizado um local de acolhimento e de isolamento para caso as crianças iniciem os sintomas ou os funcionários iniciem os sintomas durante o período que estão na escola, tá? É importante também fazer um automonitoramento dos sintomas, então isso para os funcionários, e que os pais também monitorem os sintomas dos seus filhos, dos seus familiares, né? Para que na evidência de algum sintoma não seja encaminhado para a escola deve ter protocolos bem estabelecidos de afastamento, com o monitoramento desses afastados, né, para que possa ser feito o correto rastreio de todos os contatos e com a respectivo afastamento também, né, de acordo com as necessidades. Então, enquanto essas crianças vão permanecer em casa, né, assistindo às aulas online. Existe também um protocolo de testagem que o governo de São Paulo fez uma orientação, não é obrigatório, né? Mas que ele orienta um teste sorológico para os funcionários que trabalham com o público, e é um teste sorológico periódico, né? Muitas escolas não vão conseguir acatar isso, porque vai envolver um custo alto, né? Porque já que os planos de saúde não têm, a maioria, né, dos planos de saúde não tem cobertura para esses testes, então eu acredito que algumas escolas não vão conseguir fazer esse protocolo, mas caso façam, né, e caso também façam protocolo de testagem nos alunos, é necessário ter um profissional capacitado para fazer essa gestão de resultados, de monitoramento e de orientações em relação a isso, certo? E por último, seria em relação ao aprimoramento de todas as medidas que já foram implementadas na escola. Então, seria interessante, talvez, fazer um grupo, né, de pessoas, uma comissão, né, de pessoas com, ai, desculpa, gente, com funcionários, alunos, membros de cada grupo, né, pais, um médico, talvez, ou uma profissional da saúde dentro desse grupo para fazer essa comissão, para notar os locais de maior risco, os problemas que vão aparecendo, né, durante toda essa implementação. É importante ser avaliado periodicamente se estão sendo seguidos esses protocolos, fazer o treinamento desses profissionais, né? Também a gente dispõe das palestras para os pais, para que eles também possam incorporar essas medidas de segurança na sua rotina e na rotina dos seus filhos. Então, acho que isso tudo, todos esses 5 quesitos que eu abordei aqui são muito importantes para as escolas receberem seus alunos com mais segurança e com responsabilidade, né? A educação, né? Educar traz esperança. Essa é uma frase que eu gosto muito, é pequenininha, mas diz muito. E é verdade, né? A gente, sem educação, onde a gente vai parar, né? E acho que é isso, gente. Acho que eu pontuei tudo que eu queria, né? Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa apresentação. E eu gostaria de abrir para perguntas. Se vocês tiverem, né, alguma pergunta, aqui no contato. Deixa eu só abrir o chat.
Ah, tô abrindo aqui, tá aparecendo algumas perguntas. Então, tem uma pergunta aqui em relação aos testes para as crianças, né, para ser feito de forma periódica. Então, existem vários tipos de testes. Quando a gente fala em criança, a gente tem que pensar que o teste tem que ser o menos traumático possível, né? Então, existe um teste que é disponível pela Mendelix, que é um teste salivar, que faz a pesquisa do vírus, né, do vírus na saliva. É uma coleta bem rápida e o teste sai em menos de 24 horas. Então, acho que para as escolas que conseguirem, né, seria muito interessante esse teste para ser feito com periodicidade para os alunos, exatamente porque tem uma coleta muito mais tranquila, sem trauma, e também porque o resultado sai rápido e faz a pesquisa do vírus, ou seja, a gente vai entender se aquela criança está com o vírus e está assintomática, mas poderia estar ali transmitindo para todos os coleguinhas da turma e todos os professores que ele tiver contato, tá? Acho que a Mantris tem disponível esses testes, né? Essa parceria com a Mendelix também. Vamos ver outra pergunta. Em relação às idades que devem ser priorizadas no retorno às aulas. Então, acho que cada pessoa tem uma visão diferente desse assunto. Se a gente for pensar nas que trariam menor risco de contágio, a gente vai priorizar os mais velhos, né? Que são crianças que têm um entendimento melhor do assunto e vão conseguir cumprir melhor as medidas de prevenção. Mas se a gente for pensar nas crianças que se mais beneficiam com o estudo presencial, talvez a gente priorizasse as menores, né? Que em casa o ensino à distância é um pouco mais difícil, mais trabalhoso, nem sempre uma criança menor consegue, por exemplo, as crianças que estão na idade de alfabetização, de 6, 7 anos, talvez essas crianças ainda não tenham uma capacidade de aprendizado boa no ensino à distância, né? E seriam favorecidas no retorno presencial. Então, quando a gente fala de idade de priorização para o retorno, a gente tem que ver qual é o nosso objetivo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Peraí, pessoal. Então, tem uma pessoa fazendo uma pergunta que eu falei que a pandemia interfere diretamente no tratamento das crianças, né? E tem um filho que faz fono e percebi que ele desenvolveu muito bem a fala nesse período, mas estou preocupada porque está muito ansioso e agitado. Fora estar muito ligado a joguinhos e etc. Tenho medo do retorno não se adaptar novamente. Então, eu acho que assim, é isso que eu falei, né? O isolamento social para as crianças traz essa solidão. Às vezes as crianças buscam, é, tem essas alterações emocionais com agitação, ansiedade, tanto por não ter um entendimento total do que está acontecendo, como também por ficarem sozinhos sem outras crianças, né, para brincar. Você falou que ele desenvolveu muito bem a fala nesse período. Eu acho que isso foi muito positivo e até às vezes ele deve ter irmãos, né? Talvez essa criança. E quando tem irmãos juntos, quanto mais o convívio, mais a criança se desenvolve também, né? Porque ela está ali aprendendo pelo exemplo. Em relação ao retorno, né, de adaptação, as crianças, elas gostam de rotina, elas se adaptam fácil às rotinas, né? Então, eu acredito que vai ter um tempo de adaptação para esse retorno, mas quando acontecer, as crianças vão se adaptar facilmente a essa nova rotina. Então, para adquirir o programa de retorno ao trabalho, tem que entrar em contato com a Mantris. Vamos ver mais uma pergunta. O que fazer quando o teste vier positivo? Qual o critério para afastar os contactuantes? Então, se o teste de uma criança ou de um funcionário vier positivo, se for um teste do vírus, né, pesquisa viral, essa criança deve ficar afastada das suas atividades. Se for assintomática, ela deve ficar em casa por pelo menos 10 dias. As crianças que ela teve contato,
Então, o contactante de um caso confirmado, né, ele também deve ficar afastado das suas atividades, e aí o período é maior, é 14 dias, a não ser que essa pessoa, né, que é o contato do caso confirmado, faça um novo teste, um outro teste de pesquisa do vírus e venha negativo. Vindo, por exemplo, um PCR negativo, uma pesquisa viral pela saliva negativa, ela estará apta a retornar ou para a escola ou para o trabalho. Certo? Não sei, acho que eu respondi. Agora, você está perguntando o que deve ser feito para as crianças para conter essa ansiedade. Então, existem coisas que a gente pode tentar fazer para ajudar as crianças a passar por isso. A primeira é conversar bastante com elas, né? Explicar de acordo com o entendimento de cada idade sobre o que está acontecendo, sem esconder, né, nada, mas claro, também sem assustar elas, mas explicar sobre o vírus, sobre a doença que está circulando aí fora. E também criar uma rotina dentro de casa, ter os horários corretos para refeição, para o sono, né, para alimentação, também ter um momento de atividades fora da televisão, fora do iPad, isso é muito importante, né? Se a criança não consegue acompanhar a aula porque o pai não está ali, tudo bem, então deixa ela brincando, fazendo um desenho, fazendo uma atividade direcionada, né? Então acho que assim a gente consegue lidar melhor com a ansiedade. A criança também precisa entender o que está acontecendo, né? Agora tem mais uma pergunta aqui em relação ao contato físico. Então, acredito que o mais difícil com as crianças é ser a questão do toque físico, de não poder abraçar. Sim, eu acho que essas medidas, né, são difíceis para todo mundo, principalmente para as crianças, né? Mas as crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? Pelo exemplo e pela repetição, pela rotina. Então, se todos os dias na escola, em casa, né, isso for mencionado, né, as regras forem revistas, né, as dinâmicas forem feitas, eu acho que as crianças sim vão conseguir cumprir essas normas. Depende muito da gente, da escola, dos pais, de estarem reforçando esses ensinamentos. Certo? A gente, só fazendo um adendo, em Manaus já retornaram as aulas, né? E eu ouvi de uma reunião, teve uma reunião com as escolas que já retornaram, e eles relataram em relação ao toque, né? Que eles tiveram mais problema dos professores ficarem se abraçando do que dos alunos. Então, acho que é isso, a gente às vezes acha que as crianças não vão seguir e a gente subestima a capacidade delas, né? Elas entendem muito bem. Claro, com o limitante da idade. Mas eu acho que nada é impossível, né? Com a rotina certinha e com a repetição do assunto, elas acabam entendendo. Agora, mais uma pergunta. Na assessoria da Mantris, está inclusa o acompanhamento dos casos positivos de Covid de alunos e funcionários da escola? Então, a gente tem diversos planos, né? Depende da necessidade de cada escola, mas sim, a gente tem o serviço de assessoria dos acompanhamentos dos casos positivos e acompanhamento deles, do monitoramento. Sim, temos. Outra pergunta do Daniel. Se eu estou com Covid ou alguém em casa, o meu filho pode ir para a escola? Não, então isso faria parte ele seria um contato de caso positivo, né? Ou positivo ou em investigação. Então, os casos de contactantes, eles devem permanecerem afastados do trabalho ou da escola até que se exclua a doença ou até se passarem 14 dias do início dos sintomas do contactante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, da Fernanda. Como administrar as aulas online? Os profissionais da escola devem ser monitorados com que frequência? E os alunos? Então, se a gente for, vou responder primeiro sobre as aulas online. Então, como administrar as aulas online? Você diz em casa, sendo pai, né? Eu acho que para essa
para essa pergunta, acho que o mais fácil para você administrar bem uma aula online com seu filho é criando uma rotina. Acho que eu já falei isso muitas vezes, mas é o melhor, né? Criar uma rotina com horários certos, né, para cada atividade. Em relação aos profissionais da escola que devem ser monitorados e com qual frequência, e os alunos. Então, os profissionais da escola, o programa do governo de São Paulo estipula uma testagem periódica a cada 15 dias, nos assintomáticos. Então, a cada 15 dias, uma testagem. E para os alunos não tem essa recomendação, né? E a gente faria uma recomendação aí na mesma linha de testagem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu deixei de responder. Perguntaram assim, Maria Luísa. Então, você acha que seria bom para as crianças que as aulas voltassem? Então, eu acho que essa é uma resposta individual. A gente tem que avaliar cada criança, cada família. Eu acho que sim, existem muitos benefícios com o retorno às aulas, principalmente para aquelas crianças que estão passando por problemas emocionais, sociais. Então, a gente tem que avaliar a idade de cada um, qual o contexto familiar de cada um, qual a necessidade de cada um. E, claro, tem que ver o outro lado também. Será que a escola que meu filho frequenta está pronta para receber ele com segurança? O que a escola está fazendo para se preparar? Né? Acho que a gente, como pai de filhos que estudam nessas escolas, a gente tem que perguntar, né, para as escolas sobre essas medidas. A gente tem que estimular isso para que elas procurem informações precisas para esse retorno. Mas eu acho que as crianças se beneficiariam sim com o retorno. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma. Acho que é isso, acho que eu perguntei tudo. Tem mais uma. Na sua opinião, o governo de São Paulo vai liberar as aulas presenciais? Então, o governo de São Paulo já determinou que seria em setembro, e agora, como não atingiram as metas que eles tinham estipulado, né, de redução de taxa de transmissão comunitária, eles modificaram essa data para outubro. Eu acho que eles deveriam abrir, né? Eu acredito que ainda volta às aulas presenciais esse ano, exatamente por conta de tudo isso que eu falei, né, da necessidade das crianças frequentarem o ambiente escolar, que ser um ambiente seguro, mas claro que eles têm que pensar numa priorização, né? Então tem que ter uma priorização da educação. Então, nem que, na minha opinião, né, nem que seja necessário voltar atrás em alguns quesitos, né, de reaberturas para poder abrir as escolas. Então, essa é a minha opinião. Bom, acho que eu respondi todas as perguntas. Estamos se aproximando das 13 horas, né, que seria o encerramento. Vou lembrar vocês que a live que o conteúdo da live vai ficar disponível no LinkedIn da Mantris, né, para quem quiser acessar depois, ou se vocês quiserem divulgar para a escola dos seus filhos, né, principalmente. Então, fica aí à disposição o nosso conteúdo. Muito obrigada a todos.